Oi, tudo bom aí? Tudo bom aqui? Bom, gente, hoje eu vim contar pra vocês que o Henrique tá dormindo oficialmente no berço todas as noites. E, e foi assim, gente, foi natural. Quando ele completou 2 meses, ele nunca, fazia um mês já que ele não tinha mais se afogado, porque minha mãe foi embora. Fazia um mês que minha mãe tinha ido embora. E então eu falei, não, ele não se afogou mais, ele não se engasgou mais, graças a Deus, né? Então eu vou começar a colocar ele no bercinho. Então, quando ele completou os 2 meses, eu coloquei ele pra dormir no berço. Ele, assim, no começo, ele não dormia no berço, ele dorme no berço, mas eu tinha que fazer ele dormir no carrinho e depois eu colocava ele no berço, né? Então, e aí foi quando também eu comecei a conseguir fazer a rotina da noite, sabe? De dar banho, e aí ele ficar relaxadinho e colocar ele no berço e fazer uma rotina mesmo. Então, porque ele chorava muito pra tomar banho, então eu tava dando só um banho por dia. Mas depois que ele parou de chorar, então consegui dar 2 banhos aí e assim tá até hoje. Ele dorme tarde, mas pra mim ainda essa rotina, tipo assim, eu não sei se é o certo, sabe? A criança dormir tarde, assim. Mas essa rotina, assim, pra mim é a rotina que tá dando certo. Então, por enquanto, eu tô levando assim. Ele dorme tarde, ele dorme, às vezes ele dorme, igual esse dia que eu filmei pra vocês, ele dormiu meia-noite e pouco, né? Então, mas às vezes ele dorme uma, às vezes ele dorme 1h15, 1h30, o máximo que ele já foi até 2 horas, mas foi porque ele tinha dormido, a gente saiu e aí o tiro saiu da rotina, sabe? E aí ele dormiu até umas 10 horas, assim, naquela soneca da tarde que ele perdeu, ele foi recuperar só depois, então foi um caso à parte, assim. Mas geralmente ele ele dorme entre meia-noite e meia, 1 hora, né? Que eu troco, eu dou banho nele 11 e meia por aí, eu dou banho nele. E aí eu já não fico brincando tanto mais com ele, né? Eu deixo ele deitadinho aqui na cama comigo, aí ele mesmo fica brincando com ele mesmo, só olhando assim, mas eu não fico estimulando tanto, não fico estimulando ele, eu converso tudo, mas não estimulo tanto depois do banho. E aí depois do banho eu dou um mamazinho pra ele. E aí eu fico com ele assim, a hora que eu vejo que ele começa a bocejar, que tá dando sinalzinho de sono nele, aí eu colocava ele no carrinho, dava uma embaladinha nele, às vezes demorava, né? Não é assim também. Tinha dias e dias, sabe? Tinha dia que eu colocava ele no berço, dava uma embaladinha, dormia. Tinha dia que eu ficava meia hora embalando, 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 embalando. Aí ele fechava o olho, a hora que eu parava de embalar ele, ele acordava. Então tem dias e dias, não é todo dia que é igual, né? Mas aí ele dormia no berço, meia-noite, 1 hora. Eu esperava um pouco, colocava ele. Dormia no carrinho, perdão. Dormia no carrinho, eu esperava um pouco, colocava ele no berço. E mas eu tenho a babá eletrônica, né? Então isso que me deu muita confiança, assim, de deixar ele lá. Porque se não tivesse a babá eletrônica, nunca que eu ia conseguir deixar ele lá no outro quarto, assim, sem estar de olho nele, né? Então, eu vou fazer um vídeo ainda sobre, uma resenha sobre essa babá eletrônica, que ela é muito boa. Então eu vou, falando nisso, eu tô olhando ele aqui, ó, que ele tá dormindo, então eu tô aqui de olhinho nele. Então isso me ajudou muito, muito, muito ter a babá eletrônica. Então, e aí, desde a primeira noite que eu coloquei ele lá, ele dormiu a noite toda. Nas primeiras vezes era 6h30, 6h30, ele acordava, mamava e dormiu de novo. Às vezes, quando ele acordava, eu trazia ele pra cá, pro meu quarto, ou deixava ele no carrinho aqui no quarto, porque a babá eletrônica, ela dura 6 horas, né? Então, às vezes, pra não deixar ela na tomada e eu ficar olhando ele lá, eu trazia ele pra cá comigo. Dormiu a noite inteira lá, beleza. De manhã eu trazia ele aqui comigo. Às vezes eu trago, às vezes não. Não é regra, sabe? A gente não tem assim, todo dia assim, assim, assim. Não, o dia que eu quero trazer ele eu trago, o dia que eu quero colocar ele na cama comigo de manhãzinha eu coloco, o dia que eu... eu tô dando risada. O dia que não, eu
ele mama, eu volto ele pro berço, então é assim. A regra é ele dormir no berço, mas ele dormiu a noite toda, tá ok pra mim. E assim foi indo. Na primeira noite ele dormiu a noite toda, eu fiquei super feliz. Eu não dormi muito bem, né? Eu fui dormir, já era mais de 3 horas da manhã olhando ele na babá eletrônica. Mas agora eu já tô super confiante. E daí agora eu comecei a mudar, sabe? Faz 2 dias que ele dorme sozinho no berço. Tanto na soneca da tarde quanto no sono da noite. Ai, perdão. Ele dorme entre meia-noite e 1 hora. Aí ele acorda, mama e dorme de novo até 9 horas, 10 horas. Então, essa é a rotina de sono dele. Aí ele acorda, né, entre 9 e 10 horas, mama, aí eu fico brincando com ele até ele cansar de novo. Aí ele tira ele tira uns cochilinhos assim, sabe? Durante a manhã ele vai tirando uns cochilinhos assim mesmo no carrinho, porque daí enquanto eu tô fazendo alguma coisa, tô conversando com ele, tô brincando e nananã, aí ele fica no carrinho. Mas aí entre 2, 2h30 é o horário do banho dele da tarde. Aí eu vou, dou banho, dou mamar e coloco no berço. E aí ele dorme. Aí ele dorme bastante. Ele dorme umas 3 horas. Aí 3 horas por aí ele tá dormindo, né? E aí vai até umas 6 horas, 7 horas. Aí ele acorda, mama. E aí até esse horário dele dormir de noite, ele tira mais umas sonequinhas bem levezinho, assim, no sofá mesmo, onde a gente tá aqui na cama. Aí ele tira umas sonequinhas assim, né? De meia hora, 15 minutos, meia hora. Mas foi super tranquilo. É assim, sabe? É muito bom ter ele assim na cama da gente. Né? Se fosse pra gente ter cama compartilhada, pra gente tava ok. Mas é muito bom ter o seu bebezinho ali do lado, você acorda, ele tá ali gostoso, daí ele dormia no meio da gente, um ficava babando de um lado, outro ficava babando do outro. Mas, só que a gente não dormia por conta que a gente tinha medo também do refluxo também um pouco, né? Mas depois que ele não... Mas aí depois ele não queria mais dormir na cama, ele queria ficar dormindo no carrinho. Então, mas ele já tá grande, sabe, pra ficar dormindo no carrinho durante o dia, algum pouquinho assim, tudo bem. Mas a noite toda dormindo no carrinho é muito tempo. E também é perigoso, ele começa a tá crescendo, daqui a pouco ele pula do carrinho no meio da noite, e aí, como é que faz, né? E eu ouvi também falar que depois do 3º mês é mais difícil você tirar aquela rotina do bebê. Então ele fez 2 meses, eu quis colocar ele no berço, porque vai que depois ele não se acostumava mais, né? Quisesse ficar só dormindo no carrinho. Então, e depois que ele começou a dormir no bercinho, ele dorme muito melhor. É muito mais espaçoso, é muito mais gostoso pra ele lá. O quarto é fresquinho, né? Eu sempre deixo o ventilador do fraquinho e cubro ele pra ficar bem fresquinho o quarto, bem gostoso. No carrinho, às vezes, ele acordava todo suadinho, sabe? Então lá é o melhor pra ele. Ele tá gostando demais de dormir lá. Ele dorme muito lá, muito, muito, muito. Quem me segue no Instagram, às vezes eu posto lá 9 horas da manhã, ele tá dormindo ainda, desde da meia-noite do outro dia. Então ele dorme muito bem, assim, graças a Deus. Ele dormiu muito bem no bercinho. E pra mim e pro meu marido também, por um lado, foi bom, sabe? Porque o Henrique ia crescer, ia começar a crescer, eles se mexem muito, né? Os bebês, as crianças se mexem muito. E aí, a nossa noite de sono não ia ser a mesma, com ele dormindo aqui, ele crescendo, se mexendo, colocando o pé na nossa cara, colocando a mão na nossa cara. Então, cada um é cada um. Quem gosta de ter cama compartilhada, ok, né? Mas essa não foi a minha opção. Na verdade, desde o 1º mês eu já queria colocar ele no berço, mas por conta do refluxo eu não pude, né? Mas agora que eu pude, eu fiquei muito feliz mesmo dele ter o cantinho dele ter o bercinho dele e poder dormir lá. Então foi uma adaptação muito rápida e muito tranquila quanto a isso, aqui em casa. E agora, cada vez ele tá dormindo mais, sabe? Igual essa noite passada, ele dormiu era 1 hora. Ele foi acordar, era 10h30. Ele foi acordar 10h30. Então, diretão, sem acordar pra mamar. E eu também não troco a fralda dele à noite, tá, gente?
Desde o primeiro mês, só quando ele fazia cocô, porque no primeiro mês é desreguladinho, né, o intestino deles. Mas ele fazia cocô quase toda hora. Mas aí à noite, se eu visse que ele tava com cocô, eu trocava. Mas se é só xixi, eu não trocava à noite, não troco. Então ele não tem esse costume de... Ele acorda pra mamar, tipo, se ele acorda às 7 horas, aí eu troco, dou mamar e ele volta a dormir. Mas se ele tá dormindo diretão, aí eu deixo. Então, foi isso, gente. Foi essa a minha experiência de colocar o Henrique no berço. Foi super tranquilo pra gente. E eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo de colocar ele lá, sabe? Não fiquei assim, ai meu Deus, não quero deixar ele lá sozinho, não sei o que, ai meu Deus, não. Não foi assim, não. Pra mim não, foi super tranquilo, porque eu sei que lá ele tá bem mais aconchegado, sabe? E ele tem um quartinho dele, ele precisa usar. A gente comprou o berço pra ele dormir, não pra deixar lá de enfeite com um monte de trancalhada, né? Então eu fiquei muito feliz dele estar dormindo no bercinho dele. Então, deixa aqui nos comentários se seu bebê já dorme no berço. Deixa aqui como foi, se você conseguiu colocar o seu bebê no berço, se você não conseguiu. Conta a sua experiência aqui de mamãe, pra eu saber se você ainda tá gravidinha, se você pretende colocar o seu filho no berço, se não, tá bom? É bom pra gente conversar e compartilhar as experiências. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, me segue nas redes sociais que eu vou deixar sempre aqui no final do vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!